Goste ou não dos irmãos Coen, uma coisa é inegável. Seus filmes parecem prontos para serem estudados. Filmes que soam excêntricos a um olhar completamente leigo, mas para um olhar com um pouquinho mais de sensibilidade e bagagem, a experiência atiça um lado quase investigativo no espectador. E isso tem seus motivos. O primeiro e mais óbvio é porque a trama de seus filmes geralmente são quebra-cabeças mesmo. Sempre existe um mistério, intrigas, investigações e, bem, mortes. Muitas mortes. Em seus filmes sempre existe um desenrolar que no fim parece sempre se revelar como uma narrativa trágica, mas que contém muita ironia, produzindo comédias de erros que flertam com o niilismo. E essa fórmula sempre parece, em algum nível, se encaixar em todos os seus filmes, seja num Fargo da vida ou em Os Fracos Não Têm Vez. Esses elementos, em maior ou menor grau, estão lá, provocando esse sentimento de despropósito nesses personagens que sempre parecem reféns dessa bola de neve de azar, dessa lei de Murphy que rege todo esse micro-universo deles. Mas se o efeito sensorial no fim é o mesmo, de certa forma, a maneira como eles alinham os elementos escolhidos com que trabalham é definitivamente o cerne de seus trabalhos. E é aí que vem o segundo motivo dos seus filmes serem tão magnéticos, principalmente para o público até mais cinéfilo. Eles também têm, mesmo que externada de forma bem diferente que, por exemplo, Tarantino, um fetiche pelo próprio cinema e suas convenções, trabalhando com códigos que estão no imaginário do espectador. E aí eu falo tanto do espectador médio quanto o cinéfilo que fica competindo para ver quem tem mais filme logado no Letterboxd. Muitas vezes códigos de filmes clássicos ou de gênero mesmo. Mas sua serventia, é claro, é bem menos para uma homenagem do que para uma subversão ou então um exercício maneirista. O que vale notar é que eles nunca buscam ser tão cool quanto o Tarantino. Os Coen estão muito mais para uma vibe de esvaziar de sentido esses signos, muitas vezes fazendo eles soarem até anacrônicos de certo modo, principalmente quando colocado num contexto mais moderno, provocando estranheza por trazer na mise-en-scène de seus filmes o encanto e a desconstrução através do modo satírico que enquadra determinados cenários. É como se eles não conseguissem encontrar nada de honesto e genuíno neles, pois já foram tão violados e possuídos ao longo dos anos, constantemente reforçados para o público que são a caricatura do que é apenas ficção, que os diretores só conseguem ver esses cenários e códigos como o que realmente são, objetos farsescos. E é interessante ter essa consciência do trabalho dos diretores, principalmente quando for assistir esse novo filme dele, A Tragédia de Macbeth. Filme produzido pela A24, onde Joel Coen, não mais acompanhado do seu irmão, vai a uma peça escrita há 400 anos atrás para ser a fonte do seu novo filme. Fonte que não vem do faroeste, nem do noir, mas do teatro. Sabe, os filmes da 24 tem toda essa vibe hipster e cool, com uma estética que fazem eles parecerem super clean, como se tivessem saído de uma foto conceitual do Instagram, mas que ao mesmo tempo quer soar como uma obra contida, como se eles fossem uma vitrine de um cinema pop, mas ainda artístico e conceitual. Eu não acho isso necessariamente ruim, eu até gosto da maioria dos filmes, mas pra mim não é à toa que foi por conta desses filmes, principalmente os do Eggers e do Ari Aster, e coisas que claramente foram aprovadas por se apoiar numa estética parecida, que surgiu essa discussão sobre se estaríamos presenciando uma onda de filmes pós-horror. E eu acho que eu nem preciso explicar o quanto isso é ridículo. Mas enfim, o marketing de Macbeth dava a entender que seria nessa pegada mesmo, o que já soava super estranho pra mim, principalmente porque o último filme do diretor foi The Ballad of Buster Scruggs, desculpa o meu inglês horrível, mas que era um filme que cumpria todos os requisitos de um filme dos Coen. A narrativa que sempre segue a lei de Murphy, mas agora num modelo para streaming, fragmentado em contos, assumindo mais ainda que tudo não passa de um exercício farsesco, utilizando o gênero do faroeste da forma mais completa possível e, ironicamente, e claro, propositalmente,
mais genérica também. Esse provavelmente, junto com Ave César, é o filme mais caricato dos irmãos Coen, mas também é o que mais revela suas intenções e porquê de sempre voltar para essas histórias já tão visitadas e revisitadas ao longo do cinema. E na hora que eu vi os trailers de Macbeth, a tragédia de Macbeth, eu falei, jura? Essa é a estética que os irmãos Coen estão buscando, ou melhor, o Joel Coen está buscando, uma obra shakespeariana, pra 24 ainda por cima. Teve aquele filme interpretado pelo Fassbender, que aquele sim parecia ter toda uma pompa de ser da 24, buscando chamar atenção pro seu visual em uma ação solene, poética, mas que era absolutamente inofensivo textualmente e dramaticamente também. E bom, se existia algum medo em relação a qual caminho o diretor escolheria seguir nessa nova adaptação de Macbeth, nos primeiros minutos essa apreensão some completamente. Sim, esse ainda é um filme excessivamente polido, com uma fotografia PIB que torna o filme mais artificial do que nunca, mas esse é o ponto. Os personagens verbalizam seus sentimentos constantemente, em diversos momentos parecem justapostos, como se estivessem num palco, mas esse experimento é menos uma homenagem ao texto do Shakespeare e mais uma forma de se utilizar esses elementos que Joel Coen entende como inerentes a essa história e a esses personagens. A tragédia não é o destino final numa narrativa, não pertence sua catarse. A tragédia é a própria narrativa, que sabe expor esse sentimento estranho mesmo nos maiores triunfos dos heróis. Essa angústia que existe a partir da própria efemeridade. Coen entende muito bem isso, até por já ter trabalhado com a tragédia sua carreira inteira, e dessa vez se apropria até dos signos de Shakespeare nesse mesmo processo de interromper uma imersão completa, concentrada nas sequências dos eventos através do seu formalismo que expõe o farsesco e dessa vez em um outro nível, o farsesco de se adaptar Shakespeare ao cinema. Através dessas escolhas, como essa névoa que esconde o fundo dos cenários, como uma cortina, Coen trata seu filme como uma peça. Muitos monólogos da peça original estão fiéis. Coen não abafa o que é poético, mas embaralha nesses sentimentos que coexistem o filme todo. Orgulho, raiva, medo, uma experiência completamente afetada, que nunca causa apatia, mas que nunca eleva demais seu temperamento também. É como se a tragédia estivesse em cada aspecto do filme, que rendeu completamente essas personas ao destino que lhes reserva. O que é interessante, pois torna esses personagens tanto de Shakespeare quanto do próprio Coen. Pois não importa a roupagem sombria que o filme tenha, ele ainda serve ao olhar mais cínico, que mais tenta desmistificar do que mistificar esses eventos e personagens. Esse excesso de elementos que fizeram os outros filmes da A24 serem considerados, art house, Coen enxerga como mais uma maneira de se produzir uma obra que brinca com uma narrativa consolidada, associada ao impacto dramático e à catarse, mas abraçando o que pode existir de mais afetado nisso. Só nos resta a estranheza e a falsidade, tornando essa obra uma celebração talvez muito maior do que o próprio Joel Coen conseguiu realizar enquanto autor, do que, o próprio Shakespeare.